Olá, meu quarto D, tudo bem com vocês? E aí, terça-feira, dia 1º de junho. Hoje é o primeiro dia do mês de junho. Que seja um mês abençoado, que Deus passe na frente e tome conta de tudo, não é isso? E a gente fica aqui só obedecendo às vontades dele, fazendo o que ele gosta, tá? Que é só fazer o bem. Enfim, vamos para nossa aulinha de língua portuguesa, abrir a página 90. Vejam só. Vamos logo para a primeira questão, sem perder tempo. Não vamos ficar de conversinha hoje, não. Vamos só trabalhar. Vamos lá. Página 90. Primeira questão. Vamos ver. Liste pelo menos 5 substantivos que dão nome a seres vivos, alimentos e objetos que você vê na imagem. Que imagem é? Da outra página anterior aqui, ó, da página 89. Que é a imagem da reportagem que a gente estudou. Vocês vão observar essa imagem e vão listar pelo menos, no mínimo, 5 substantivos que vocês estão vendo aqui, tá? Ou seja, tem que ser de 5 a mais. O que é substantivo, como eu já falei em outras aulas e ontem também, substantivo é tudo que dá nome às coisas que existem no mundo. A objetos, pessoas, animais, né, todos os seres vivos em geral, plantas. Então, o que dá nome é o substantivo, tá? Aí, dependendo desse nome é que os substantivos são classificados. Mas agora, eu só quero que vocês escrevam 5 nomes de substantivo. Ou seja, você vai olhar para aqui, vai ver qualquer coisa, vai escrever porque vai ser um substantivo, tá? Essa dica. Agora, vamos voltar para a página 90. Segunda questão. Leia uma das estrofes da letra da canção Criança Não Trabalha. Aí temos uma estrofezinha, ó. Lápis, caderno, chiclete, peão. Só bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria. Tambor, gritaria. Jardim, confusão. Encontre na estrofe da letra da canção os nomes de objeto escolar. Aí vocês vão procurar objeto escolar. O nome de um objeto escolar e colocar nesse quadrinho aqui, ó. Vamos procurar aqui e escrever objeto escolar, um brinquedo, tem aqui, viu? Um doce, um astro, uma roupa, um transporte, um lugar e um instrumento musical. Bom, todos esses substantivos que a gente vai falar, que a gente vai escrever, se chama substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? É aquele substantivo real que existe. A dica que a gente dá é aquele que dá pra gente pegar, que dá pra gente tocar, tá? Ô professor, e qual seria um substantivo que não dá pra gente tocar? O nome de outras coisas, por exemplo, o nome de sentimentos, tristeza. Tristeza é um substantivo. Eu não disse a você que substantivo dava nome a tudo? Mas é um substantivo abstrato. Quando a gente ouvir esse nome abstrato, é algo que não é palpável. É real, mas não é algo que seja presente. É mais um sentimento. Alegria, tristeza, raiva, vergonha. É tudo substantivos abstratos. E os substantivos que a gente pega é um substantivo concreto, tá certo? Hoje a gente vai ver os substantivos concretos. Amanhã é que a gente vai ver mais um pouco sobre substantivos abstratos. Então, todos esses substantivos que a gente está colocando o nome agora são substantivos concretos, que são substantivos reais, que dá pra gente pegar nele, tá? Tocar, que existe, tá bom? Na verdade, todo substantivo existe, mas é aquela coisa, é essa dica mesmo, gente. É um substantivo palpável, que dá pra apalpar, pegar, tá? Então, aí temos uma última questão. Quais palavras ficaram fora do quadro? Depois de você escrever as palavrinhas que estão no quadro, vocês vão observar as que sobraram.
E as que sobraram vão escrever nessa terceira questão aqui na página 90, tá certo? E concluímos a atividade de língua portuguesa. Bem simples, rápido e fácil de entender. Mas se houver dúvidas ainda, vocês sabem que é só me perguntar. Agora vamos para a aula de matemática, que vai ser uma aula rápida, é um exercício pequeno, porém vocês vão precisar fazer muitas coisinhas hoje. É meio que um exercício de... é meio que um... barra matemática, barra artes. Vamos lá, vamos estudar sobre pirâmides e prismas, que nada mais é que são formas geométricas. Vou dar um exemplo aqui, ó. O quadrado, o círculo, o retângulo, o triângulo que a gente conhece, vocês sabem que ele só tem um lado, né? Por exemplo, temos aqui um círculo, né? Um círculo perfeito, vocês estão vendo que não tem nenhum defeito, né? Quadrado, triângulo. Essas são formas geométricas simples. Quando a gente vai para os poliedros, poliedros são formas geométricas em 3D, né? Que tem dimensão. Aí, o quadrado já não vai ser só a frente. Nós vamos ter também, ó, profundidade e largura. Estão vendo? Que não vai... Essa é a diferença. Isso aqui é uma forma geométrica normal. Isso aqui faz parte dos poliedros. Por quê? Não vai ser só o quadradinho aqui. Ele vai ter largura, profundidade. Vai ser em 3D, ou seja, a gente vai ver ele em 3 dimensões, ó. 1, 2, 3. Não tem desenhos em 3D que a gente consegue ver ele em várias direções, tá? Então, aqui a gente só tá vendo ele em uma direção. E aqui em uma dimensão, tá? E aqui a gente tá vendo em 3 dimensões. Então, são desenhos em 3D, tá? Então, é isso. São formas geométricas em 3D, os poliedros. No grupo dos poliedros, temos as pirâmides e prismas. Qual a diferença entre esses dois? Muito fácil. Abram aí a página 74 e vamos ver. É muito simples. O nome parece estranho, mas é bem simples. Os prismas nada mais são do que poliedros com 2 bases, ó. Tem essa base de baixo e a base de cima. E as pirâmides só tem uma base, que é a de baixo. Tá vendo que em cima já é pontiagudo, não é uma base. Porque se você virar ela e deixar ela nessa pontinha fininha, ela não vai ficar em pé, tá? Então, ela tem uma base apenas. São as pirâmides. E os prismas têm geralmente 2 bases. Tá vendo, ó? Como essa aqui também, ó. Tá vendo, ó? Veja que ele parece um triângulo, mas ele tem mais de uma base. Ele consegue ficar em pé em outras bases. Se você girar isso aqui, ele vai conseguir ficar em pé. Já esse aqui, ele só vai ficar em pé de uma maneira, tá? Observem a diferença. Agora, vamos para as questões. Primeiro, recorte e monte os modelos de sólidos geométricos das páginas 235 até a página 249. Gente, eu não vou exigir que vocês façam tudo hoje, tá? Mas se você fizer pelo menos um para mandar a foto para mim, eu já vou ficar contente. Porque são muitos e eles não são difíceis de fazer, eles são chatinhos. Eu já fiz em outras situações. Eles não são difíceis. Eles só são meio... para fazer. Assim, porque quando você dobra, aí ele vai desdobrar de um lado, tal, mas com paciência dá para fazer tranquilamente, tá bom? E tem muita dica aqui, ó, por exemplo. Essa é a página 235. Ó. Onde tiver linha, você vai dobrar. Onde tiver... Tô toda atrapalhada com esse livro. Peraí. Deixa eu pegar outra imagem aqui. É da 235 até a 300 e...
a 249. Ó, por exemplo, esse aqui. Pode recortar. Ai, professora, eu não vou devolver o livro, não. Não, eu não vou recortar porque eu vou estudar, eu vou ensinar outras crianças com esse livro meu, né? Mas vocês vão ficar com o livro, então vocês podem recortar, tá certo? Vejam só. Onde tem esses pontilhadozinhos, é para recortar. Onde tiver essas linhas, é só para dobrar. E onde tiver essa colinha, esse cinza, é para passar a cola para unir as partes. Muito simples. Vocês só vão recortar onde tá pontilhado, dobrar tudo que tem essas linhas mais expressivas, né? Que dá para ver bem. E colocar cola nessa parte cinza. Eu quero que vocês montem pelo menos um, tá? E se você montar todos, vocês vão perceber concretamente o prisma e as pirâmides, tá? Enfim, vamos voltar para a nossa página 74. E agora vamos para a letra A. Pense em uma maneira de separar esses sólidos em grupos de características comuns. Por exemplo, você pode separar, se você montar todos, você pode separar os prismas das pirâmides. Você pode fazer outro agrupamento, olhando a base, se eles têm a base igual, mesmo sendo pirâmide, vamos supor que ele tem 5 lados, aí você vê outro que também tem 5 lados, entendeu? Esses tipos de grupos, que a gente vai ver agora em seguida. Essa letra B não precisa responder, tá? Mas seria bom. Responda assim. Explica aos colegas e ao professor como você pensou para formar cada grupo. Ou seja, você vai explicar, né, qual é a semelhança de cada um. Que, na verdade, é a resposta dessa segunda questão, que é o que a gente vai ver, ó. O professor Carlos distribuiu aos alunos alguns modelos de sólidos geométricos e pediu a eles que separassem esses modelos em grupos de características comuns. Veja abaixo 2 agrupamentos que os alunos criaram. Aí nós temos o agrupamento 1, que tem o grupo 1 e o grupo 2. E temos o agrupamento 2, que tem o grupo 3 e o grupo 4. Agora vamos lá. O que os sólidos geométricos de cada grupo do agrupamento 1 têm em comum? Vocês vão responder o que esse tem em comum e o que esse tem em comum. Como esse é mais complicadinho de observar, eu vou responder esse junto com vocês. Mas o resto vocês vão fazer sozinhos, tá certo? Olha, observem essas imagens aqui, ó. O que é que eles têm de diferente, de semelhante? Poxa, professora, eles são... Tem uns que parecem uns triângulos na frente, tem outros que são polígonos, que tem vários lados, né? E aí? Qual é a semelhança entre eles? A semelhança desse grupo, gente, é que eles têm a base retangular, ó. Aqui, ó, retângulo. Aqui, ó, a lateral dele é retangular, ó, retângulo, tá vendo? Ó, aqui, isso é um triângulo, né? Mas ó, a base dele, ó, retângulo. E aqui, ó, retângulo. Estão vendo? A semelhança deles é que a lateral deles são todas retangulares. Aí vocês vão colocar aqui. Grupo 1, laterais retangulares, que são as semelhanças entre eles. E aqui você vai ver qual é a semelhança deles. A semelhança deles já... Aí aqui, ó, na letra B, o que os sólidos geométricos de cada agrupamento, de cada grupo do agrupamento 2 têm em comum? Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão observar o que é que eles têm em comum e colocar aqui. O grupo 3 tem em comum isso e o grupo 4 tem em comum aquilo. É sobre vocês serem observadores, tá? Que nome você daria para cada grupo de sólidos? Isso é uma resposta pessoal. Você pode inventar um nome para cada grupo e colocar. E concluímos a nossa atividade de matemática. É mais a demora dessa atividade, não é nem responder. É só você montar as pirâmides e as prismas. Mas não se preocupe que não precisa montar todos hoje, tá? Como eu já falei, eu quero que você mostre pelo menos um prontinho, tá bom?
E se você ainda não tiver cola, pode providenciar aí no outro dia, mandar pra mim, tá certo? Mas é interessante vocês terem essa experiência. Hoje é terça-feira e vamos ter aula de geografia. A gente tá vendo em geografia esses dias a semelhança, as interdependências, as relações entre campo e cidade. E hoje é só um exercício sobre tudo que a gente já estudou até aqui, tá? É meio que como se fosse uma prova, para ver se vocês lembram realmente do que a gente estudou, tá? Vamos lá. Página 59 do seu livro. Esta atividade aqui, ó. É só o exercício de tudo que a gente já viu, tá? Primeiro, observe as fotografias e responda as questões. Veja que nós temos uma imagem de uma cidade e a imagem de um campo, né? Pinte na legenda de uma das... É porque eu ia falar mais coisas. Se eu falar mais coisas, eu vou responder o resto do exercício. E como só temos isso de atividade e vocês falam que as aulas são fáceis, eu não vou... Vocês é que vão ser os observadores aqui também, tá? Agora, letra A. Pinte na legenda de uma das fotografias o nome do município retratado e a unidade federação da qual ele faz parte. O que é a unidade federação? Quando vocês crescerem, que forem preencher alguma coisa, assim, quando vai para médico, quando vai para o Detran fazer carteira de habilitação, quando vai fazer alguma pesquisa, quando você vai fazer alguma matrícula de algum curso, de uma faculdade, aí eles sempre pedem para você preencher uma lista, né? E nessa lista, geralmente, tem o seu nome, documentos, endereço. Quando tem lá cidade, depois tem UF. O que é que vocês vão colocar na UF? UF significa Unidade de Federação. Nada mais é que o estado. UF é só o estado que você mora, no caso, quando você for preencher. E aqui você vai pintar o nome do município e o nome do estado, tá? É só isso. Letra B. A fotografia 2 retrata uma área rural. Que elementos presentes na paisagem confirmam essa afirmação? Você vai ver os elementos da imagem 2 e vai escrever o que é que são características de uma área rural, tá? Letra C. Em qual dos espaços retratados estão localizados a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores do município de Ourilândia do Norte? Bom, a gente já estudou sobre municípios, sobre cidade, sobre Câmara de Vereadores, sobre Prefeitura. Então, onde que fica? Ele vai ficar em qual imagem, tá? Aí você coloca na área rural ou área... Na área do campo ou na área da cidade, tá? Indique, letra D. Indique duas relações possíveis de interdependência entre a cidade e o campo do município de Ourilândia do Norte. Observe essas duas imagens e vocês já vão ver o que é que tem dois elementos nela. Vocês vão procurar pelo menos dois elementos nela que você vai ver que tem tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, que a cidade pode utilizar que vem do campo, ou que o campo utiliza o que vem da cidade, tá certo? É essa interrelação, interdependência. Vocês vão ver vocês vão escrever o que é que a cidade usa do campo e o que é que o campo usa da cidade relacionado nessa imagem, tá? Tem um aqui que tá bem grande, bem fácil. Eu não vou falar porque senão eu vou responder. E concluímos nossa aula de hoje, pessoal. Aguardo todas as fotografias dessas imagens, aguardo prismas e pirâmides e também espero que vocês tenham entendido tudo. E se não entendeu, já sabem que é só me perguntar que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Bons estudos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.